Bom dia a todos. É, Vamos esperar mais um minutinho aqui, o pessoal está entrando, para a gente começar o nosso webinar aqui hoje, sobre espaços de dados. A gente vai ter a Sônia Gimenez, da IBSA, falando com a gente. Só mais um minutinho. Temos também o Maurício Finotti aí com a gente. Tá tudo certo aí, Maurício? Tá. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom, vamos começar então. A gente tem bastante conteúdo hoje aqui. Primeiramente, me apresentando, eu sou o Flávio Maeda, sou vice-presidente daqui da BINC. Vamos falar hoje aí sobre espaços de dados, tá? Antes disso, o Maurício vai fazer uma breve abertura também, tá? E é um tema aí que a gente está com essa série de webinars da BINC. Hoje é o segundo webinar sobre o tema. Já tivemos um webinar com o Carlos Gonzalez, da IDSA também, há umas semanas atrás, e hoje a nossa ideia aqui é fazer uma apresentação um pouco mais detalhada, mais técnica, com a Sônia, que é diretora de tecnologia de espaços de dados da IDSA. E só, eu não vou me alongar aqui, mas é só para falar para vocês aí, acho que a importância desse tema. Espaço de dados, ele é o principal habilitador tecnológico para a nova economia de dados, que está vindo muito forte aí na Europa, no Brasil também. Em breve a gente vai ter algumas informações a mais do que está acontecendo aqui no Brasil sobre esse tema da economia de dados. Mas então é um tema que vai impactar todo o mercado, toda a sociedade, e então a BINC está se adiantando para trazer esse conhecimento para o mercado, principalmente aí no que se refere aos espaços de dados, que é um tema muito novo, que quase ninguém conhece. Tá? Então aproveitem bem o webinar, está fazendo aí o possível para a gente, porque a gente tenha tempo no final para perguntas. Tá? Vocês podem mandar suas perguntas no chat, ou depois a gente abrir aqui também para vocês mesmos fazerem as suas perguntas, tá? Então, anotem as perguntas, no final a gente espera ter um tempo aí para perguntas e respostas, tá? Dito isso, eu vou passar a bola aí para o Maurício Finotti, que é o nosso líder do Comitê de Manufatura de Indústria da ABIN, que ele também vai dar aí fazer uma abertura, e depois, em seguida, a gente vai ter a Sônia, tá? E a Sônia, quando eu for falar, vai ter a oportunidade também de se apresentar a vocês. Ok? Muito obrigado. Maurício, aí a bola está contigo. Obrigado, Maeda. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Bom dia, Sônia, bem-vinda. É um prazer estar conversando com vocês. E a ideia aqui, antes da gente falar sobre espaço de dados, eu queria falar um pouquinho sobre dados. E aqui, se tudo correr bem, eu vou conseguir apresentar aqui. Dê um ok, por favor. Tá certo. Ok, pessoal, então beleza, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre dados, e a questão é a seguinte: quando a gente fala de dados, a gente está necessariamente falando de muitos dados, ou Big Data. E a primeira questão, né? Big Data, ele é muito semelhante ao Small Data, só que ele é um pouquinho maior, tá? E vamos voltar um pouquinho lá atrás, a respeito de dado, o que que é. Em algum momento isso deve ter sido dado na escola ou na universidade, para quem estudou, foi para essa linha de exatas, e que é o que que é um bit, né? Que é a menor unidade que pode ser armazenada ou transmitida. Só que é o seguinte, ele só pode ser 0 ou 1. E aí vamos dar mais um passo, né? O que que é um byte? Um byte são 8 bits, considerando que um bit pode ser ou 0 ou 1, a gente oitava, existem 256 possibilidades de que um bit pode ser, ou 256 tipos diferentes de caractere. Então, agora que a gente já sabe o que que é isso, vamos dar mais um passo, voltar lá em 1980, quando
os computadores começaram a se popularizar, vamos chamar assim, e tinham 64 KB de memória total. Vamos dar mais um passo. E vamos chamar agora aquele um byte, ou seja, um caractere, para torná-lo, vamos falar o seguinte, que ele é semelhante a um grão de arroz. 1 kilobyte, 1K, é um copinho de arroz. 1 mega seria equivalente a 8 sacos de arroz, tá? O gigabyte, que a gente fala no nosso dia a dia, são 3 caminhões de arroz. 1 tera, que agora a gente pode comprar um HD com 1 tera, 2 teras, equivalente a 2 containers de arroz. 1 petabyte cobre Manhattan, 1 exabyte costa leste dos Estados Unidos, 1 zettabyte ele cobre o Oceano Pacífico, e 1 yottabyte ele é do tamanho da Terra. A questão é a seguinte, quando a gente fala de Big Data, ou de data, ou análise de dados, a gente está falando de exabyte, zettabyte, que é onde tem muita gente ganhando dinheiro. Ou seja, a análise de dados, ela dá resultado e ela dá dinheiro. Só que é o seguinte, não é simplesmente a análise, a gente precisa saber como usar isso. E como o Almeida falou, eu sou o líder do comitê de manufatura, vamos falar um pouquinho de manufatura. Um equipamento que é muito usado em fábrica é uma prensa, tá? Ela conforma metais. Então, a lateral de um veículo ela é feita numa prensa, uma porta de fogão é feita numa prensa, uma panela é feita numa prensa. Se a gente considerar esses 3 itens, produção, peças produzidas, peças por hora, ciclo de produção parado, isso é um dado. Qualidade, peças refugadas, retrabalhos feitos, dimensional da peça fora do padrão, mais dado. Para manutenção, quantas paradas, a temperatura que aquilo está operando, vibração de motores, lubrificação, pressão, também são dados. Para nossa análise, vamos pegar um dado só, vibração de um motor. Esse aqui do lado esquerdo é um tipo de dado trafegado. Então eu tenho qual o dispositivo que está enviando o dado, qual sensor está enviando o dado, qual que é a potência que ele está enviando o dado, qual que é realmente o dado que a gente está falando, que é um dado de aceleração no eixo Z. E a bateria, a carga da bateria daquele sensor. Essa carga de dados aí é equivalente a 968 bits, que como a gente viu lá fora, lá atrás, isso equivale a 121 bytes. Só que é o seguinte, esse dado é enviado a cada 5 segundos durante 16 horas, durante 22 dias ininterruptos de trabalho, equivalente a 153 megabytes por mês. Isso dá, no ano, 1,84 giga de informação de um sensor, de uma grandeza de um motor. A Atlas Eletrodomésticos, que é o maior fabricante de fogões hoje do Brasil, tem 92 prensas. Então, vocês imaginam a quantidade absurda de dados que uma fábrica está gerando todos os dias, a todo minuto. Significa o quê? Todo mundo gera dado, as informações geradas no dia a dia por pessoas, por trabalhadores, por equipamentos, é gigantesca. Só que acontece o seguinte, além daquele dado, a gente tem muita coisa junto. E o segredo qual que é? É a habilidade que a gente tem de separar realmente o que a gente precisa para gerar resultado. Isso é diferencial para a empresa, isso é diferencial de tomar decisão mais rápida, e isso é chance de obter uma performance superior ao seu concorrente no mercado. Quem sair na frente com isso, quem começar a olhar dados de uma forma mais rica para tomar decisão, vai ser diferente, vai gerar um diferencial competitivo e vai ser melhor que o seu concorrente. Eu sou o Maurício Finotti, líder do comitê de manufatura. Tenho meus contatos aí, agora a gente vai entrar realmente em como a gente transforma isso em valor. Muito obrigado, pessoal. Sônia, agora é com você, é um prazer estar conversando com você. Seja muito bem-vinda. E vamos à segunda parte da apresentação agora. Sônia, é com você. Muito obrigada. Muito obrigada a Bing por me convidar para fazer esta apresentação.
eu sou espanhola, eu vou tentar fazer toda a apresentação em português. Então, vamos lá, vou compartilhar. Okay. Obrigada pela introdução. Acho que a importância dos dados ficou muito clara. Então, minha apresentação, o que eu vou fazer, eu vou dar uma visão geral dos espaços de dados e vou me focar no tema da segurança nos espaços de dados. Então, eu vou começar com alguns dados. E isso que vocês veem lá é uma previsão que foi feita pela Comissão Europeia e também pelo Fórum Econômico Mundial em 2018. E, como podem ver, a previsão era que o volume de dados ia explodir, ia a crescer 570%, o que se traduz num valor de 100 bilhões de dólares. Essa previsão foi feita há 6 anos e foi para o ano 2025. Mas o que é importante aqui é que a geração de dados não é o que traz o valor por si só. Se você quiser criar valor a partir dos dados, você deve compartilhá-los. Mas qual é o problema? O problema é que as empresas só compartilham 2% de seus dados. E por que isso? Porque não existe uma confiança mútua. Então, compartilhar dados, especialmente com parceiros externos, requer uma base de confiança. Se os parceiros não confiam nos outros parceiros, então é muito difícil que o compartilhamento de dados aconteça. Isso quer dizer que nós precisamos conversar. Aqui podem ver a primeira sentença traduzida do European Data Act, que diz assim: os dados são um componente central da economia digital. Faço um resumo: o volume de dados gerados está aumentando exponencialmente, mas a maioria dos dados não é utilizada. Então, um dos problemas é a baixa confiança e também os obstáculos tecnológicos. Então, dessa frase, podemos identificar 4 desafios importantes. O primeiro é que temos que construir confiança entre parceiros na economia digital. Mas quando nós falamos de confiança, o que se entende por confiança? E como é que a confiança pode ser medida e expressa? O segundo ponto é que temos que habilitar o uso de dados. E como que fazemos isso? Fornecendo regras claras para a troca e uso de dados e também permitindo a interoperabilidade com padrões harmonizados. Temos que superar os obstáculos tecnológicos. Isso quer dizer que temos que fornecer padrões e fornecer software de nível industrial para ser usado. E agora, com esse volume de dados, se não a nuvem não é mais uma opção. E agora estamos vendo o processamento avançado de dados que é pronto para ser usado. Então, como criamos confiança no compartilhamento de dados? Temos que encontrar o equilíbrio entre controlar e proteger os nossos dados e criar valor com serviços inovadores. Isso quer dizer que temos que compartilhar os dados, mas permitindo a soberania de dados. E a soberania de dados é definida como a capacidade de uma pessoa, singular ou coletiva, para decidir exclusiva e soberanamente sobre a utilização de dados como ativo econômico. Mas quando nós falamos de soberania dos dados, não é que só existe um cenário, um modelo de soberania de dados. Existe um contínuo de abordagens de soberania de dados.
Começamos com a menor complexidade, menores barreiras de entrada. E, para isso, o primeiro que temos que garantir é a interoperabilidade. E a interoperabilidade quer dizer que, quando fazemos o compartilhamento de dados, nós fazemos a definição, o intercâmbio e a interpretação das condições de utilização dos dados. E aqui é importante a especificação de sintaxe e semântica das condições de uso. Aqui falamos que compartilhamento entre os parceiros têm que conseguir a interoperabilidade e têm que conseguir entender os dados que são compartilhados. Quando falamos de mecanismo de confiança e certificação, aqui temos que garantir o gerenciamento de identidade. Todos os participantes precisam de uma identidade digital. A transferência segura de dados e um nível de certificação que, nesse caso, pode ser o mais baixo, nível 1 de certificação. Quando queremos conseguir maior soberania dos dados, podemos adicionar mais coisas, por exemplo, a rastreabilidade. Isso é que temos os contratos para condições de uso, mas temos também o comprovante de entrega e recebimento dos dados. Também é importante a identidade, a transferência segura de dados, e aqui podemos decidir aumentar o nível de certificação, por exemplo, um nível 2. O reforço. Não só definimos as condições de uso e fazemos a rastreabilidade, também temos aqui a aplicação de software de condições de uso no conector do consumidor de dados. E precisamos de uma prova de execução. Identidade também, transferência segura de dados e o nível de certificação aqui pode ser ainda mais alto, nível 2 ou 3. No quarto nível, o âncora de hardware é o maior nível de soberania dos dados. E aqui temos a proteção contra adulteração para software de conector. E temos, enquanto mecanismo de confiança, o atestado remoto. O nível de certificação tem que ser, então, o mais alto, o nível 3 de certificação. É importante dizer que em todos estes níveis ou cenários de soberania de dados, precisamos da padronização. Então, uma interoperabilidade padronizada. Então, aqui nesta imagem, vocês podem ver a evolução dos data spaces. Começamos pela fase 1, pesquisa e requisitos. Nessa fase, temos dois parceiros que querem compartilhar dados. E o que fazem os parceiros? Aqui acontece uma troca bilateral de dados. Temos um contrato, temos umas condições, e o compartilhamento acontece um a um. Qual é o problema aqui? A escalabilidade. Se o parceiro 1 quer compartilhar dados com o parceiro 3, tem que fazer o mesmo processo, um contrato, condições de uso, e compartilhar um a um. Agora temos já exemplos da fase 2, que é a adoção e padronização. Isso quer dizer que temos uma comunidade fechada, alguns parceiros que compartilham dados, compartilham também alguns serviços. Isso é um ecossistema, mas ainda pequeno, e ainda tem a particularidade que normalmente são parceiros que já se conhecem. Então, a confiança já existe. Mas é muito difícil aqui poder convidar um parceiro novo a esse ecossistema. É mais facilmente escalável, mas ainda não é o que queremos conseguir com os data spaces. A fase 3, proliferação e operação. Aqui temos ecossistemas abertos. Isso quer dizer que podemos ter um número de participantes que não é limitado, e não é preciso que os participantes se conheçam anteriormente. O que é preciso aqui é que
existam umas regras que todos os participantes devem cumprir, e essas regras são para garantir a confiança no espaço de dados, para garantir a interoperabilidade do espaço de dados. Então, essa é a visão dos data spaces, ecossistemas abertos, número de participantes que não tem que ser limitado, mas as regras do jogo têm que ser claras para todos. Aqui nessa imagem podem ver um exemplo de um espaço de dados, um data space. Nesse caso é para manufacturing, mas pode ser para qualquer setor. Então, o que é um data space? É o somatório de todos os endpoints que são capazes de compartilhar dados entre si. Esses endpoints são máquinas, empresas, fábricas que estão generando dados e podem compartilhar esses dados com outro parceiro, com um data marketplace, com um cloud ou com outros endpoints. O que é importante nesse conceito, nesse ecossistema, é que a arquitetura de dados é federada, sem integração de dados físicos, e os dados ficam onde se generam. Isso quer dizer que não temos um pool central, não temos um parceiro, não temos um lugar onde os dados se enviam e ficam, logo são compartilhados. O que temos é uma arquitetura federada, quer dizer que o compartilhamento de dados se faz peer-to-peer. Nesse ecossistema temos interoperabilidade, sem silos, sem dependência de fornecedor. Temos soberania, o que já vimos, soberania dos dados, e rastreabilidade de dados. Nós podemos controlar o que acontece com os dados quando são compartilhados. E muito importante também, os participantes no espaço de dados são confiáveis. Hoje vamos ver como é que os participantes podem ser confiáveis. Então, agora vou apresentar a International Data Spaces Association. Quem somos e que fazemos, qual é o nosso rol nos espaços de dados. Então, a IDSA é uma associação, é uma organização neutra, sem fins lucrativos, é verdadeiramente global. Qual é o nosso objetivo? É criar um padrão global para compartilhamento confiável de dados, garantindo a soberania dos dados e fornecendo documentos de referência baseados em consenso. Fazemos parcerias com iniciativas complementares, como, por exemplo, temos cooperações com GaiaX, com iShare, com outros parceiros, e temos espaços de dados bem-sucedidos, que foram construídos em base aos nossos conceitos, como, por exemplo, a Catena X, Mobility Data Space, o Smart Connected Supplier Network. Mais dados da IDSA. O ano de fundação foi o 2016. Os fundadores são parceiros da investigação, política, negócio. Agora temos já mais de 170 membros de 31 países. Somos verdadeiramente uma organização global. Nossos parceiros temos também os nossos hubs, centros de competência. Esses são os parceiros que temos localizados em alguns países, que ajudam-nos a levar os conceitos da IDS nesses países, a esses mercados. Temos comunidades, trabalhamos em mais de 30 projetos de pesquisa e temos estabelecido algumas comunidades e grupos de trabalho. E temos já mais de 100 use cases que estão baseados nos nossos assets. É importante dizer que todo o nosso trabalho que fazemos conjuntamente com os nossos membros. Então, trabalhamos em comunidades, em grupos de trabalho, trabalhamos nos nossos assets, na arquitetura, na certificação, os outros assets, sempre conjuntamente com os nossos membros. Aqui temos uma imagem com os logos dos nossos membros.
não temos espaço para todos, agora temos mais de 170, de 31 países, e temos membros da academia, da indústria, centros tecnológicos, de muitos países, dos 5 continentes. E temos mais de 800 pessoas contribuindo aos nossos assets. Aqui, nessa imagem, podem ver os nossos hubs, Competence Centers Labs, que são esses parceiros que ajudam-nos a levar tudo o que fazemos desses mercados. E agora temos também o nosso hub no Brasil. E temos também muitos hubs na Europa, também China, Japão e outros países. Então, o que é que trazemos para a mesa? O primeiro é a IDS Reference Architecture Model. Esse é o nosso asset mais conhecido. É framework para projetar e implementar espaços de dados seguros, interoperáveis e confiáveis. É o que nós também chamamos o blueprint para a criação de data spaces. Agora está disponível na versão 4.2 e estamos trabalhando na versão 5. O segundo, o Data Space Protocol, é o asset mais novo que temos. Isso é a fundação para compartilhamento de dados soberanos, para interoperabilidade e para gerenciar as políticas. Então, temos já falado que a interoperabilidade no espaço de dados é indispensável. O Data Space Protocol é o encarregado de conseguir essa interoperabilidade. O terceiro é a certificação, que garante que as entidades participantes cumpram os padrões e requisitos estabelecidos do IDS. E hoje vamos falar um pouco mais da certificação. O IDSA Rulebook, que descreve princípios, políticas e diretrizes que regem o compartilhamento e colaboração de dados em data spaces. O Rulebook é o asset que ajuda a definir espaço de dados desde o início. Primeiro que decidir que arquitetura, que infraestrutura técnica precisa, temos que decidir outras coisas, por exemplo, qual vai ser a governança do espaço de dados, quais vão ser os roles do espaço de dados, decisões de arquitetura do espaço de dados. O Rulebook é o asset que ajuda nessa definição. Por último, temos o repositório open source. Isso é que tudo o que nós produzimos, todo o nosso trabalho, nossos assets, nós compartilhamos em open source, em repositórios no GitHub, sempre abertos para que a comunidade os possa usar. Então, a IDS está em caminho de padrão global. Começando por baixo, temos o que é o scope e responsabilidades da IDSA, os nossos assets, a IDS RAM, certificação, rulebook, outros assets. Temos já as primeiras histórias de impacto com os data space que já estão funcionando, como Mobility Data Space, Catena X. Então, esse trabalho na definição de espaços de dados não é que fazer a IDSA sozinho. Nós estamos alinhando arquiteturas com outros parceiros, como, por exemplo, com Gaia X, com VDVA, Fireware, MyData e iShare. Nós trabalhamos também projetos de pesquisa que ajudam-nos também a definir os espaços de dados, como, por exemplo, um projeto muito importante é o Data Spaces Support Center. E então, também estamos levando os conceitos da IDS para outros mercados, como podem ser agora o Brasil, temos também na Ásia, e trabalhamos conjuntamente com os comitês de padronização para levar tudo o que fazemos
para que sejam padrões os nossos assets. Por exemplo, trabalhamos com o W3C, IEEE, ISO e Sensenelec. Então, quando nós falamos da economia de dados, temos que ver que existem regras políticas que são definidas por diferentes participantes. Então, começamos pelo Legal Framework. Isso são as regras, as políticas gerais que estabelecem os governos para compartilhamento de dados em um país ou região. Logo, primeiro Legal Framework, o segundo nível é o nível dos data spaces. Isso são as Data Spaces Authorities, as autoridades que têm cada data space, que também definem suas políticas para compartilhamento de dados dentro do data space. Além disso, temos os participantes do data space, que também podem definir as suas políticas adicionais para compartilhamento dos seus dados. Então, temos 3 níveis de políticas e regras para compartilhamento de dados, o que é o governo, o Legal Framework, o que é o Data Space e o que são os participantes num Data Space. E o que faz a IDSA? O IDS provê um Technical Framework para apoiar o compartilhamento de dados com base em diversas políticas e acordos. E o conector, que agora vamos ver, o conector é um componente que permite que os participantes de um data space possam trocar dados em base a todas estas políticas, as globais, as políticas do espaço de dados e as políticas de uso de dados definidas pelos participantes. Aqui podem ver todos os componentes da IDS que precisamos num espaço de dados. Alguns são opcionais, agora vamos ver. Primeiro temos os conectores. Então, nesse caso, temos 2 participantes, temos um Data Provider, Data Consumer. Todos os participantes precisam de um IDS Connector para compartilhar os dados. É importante dizer que os dados só viajam entre os conectores. Os outros componentes não recebem dados, só recebem metadados. Ok, então temos os participantes, cada um com o seu conector, e aqui os participantes podem decidir as usage policies para compartilhar os dados, as políticas de uso, e podem também instalar aplicações dentro do conector para manipular os dados, para para mudar os dados para serem compartilhados. Outro componente que também é parte do espaço de dados é o Identity Provider. Identity Provider é um rol, temos vários componentes que encarregados da gestão de identidades. Então, os conectores têm que ser identificados e precisam dessa identidade digital que é gerada pelo Identity Provider. Então, esses 3 componentes são indispensáveis no espaço de dados. Temos também componentes que são opcionais, como, por exemplo, o broker. O broker é um catálogo de metadados. E o broker é importante porque se eu quero compartilhar ou vender os meus dados, eu posso publicar os meus metadados no broker para ser encontrado pelos outros participantes do data space. Eu também, como participante do data space, se eu quero saber quem tem um tipo de dados em concreto, eu posso procurar no broker quem participantes oferecem os dados que eu preciso. Temos a Clearing House. A Clearing House é onde ficam as transações, os logs das transações. Quando eu compartilho os meus dados, eu posso enviar os metadados à Clearing House e dizer hoje, 25 de julho, às
13, eu tenho compartilhado dataset. Então, fica log na Clearinghouse. E temos a App Store, que é catálogo de aplicações, e o Vocabulary, que é o Vocabulary Hub, que é o componente que ajuda com a interoperabilidade semântica para entender os dados que são compartilhados. Então, o conector é o componente fundamental no espaço de dados da IDS, e que é o que faz o conector, conecta os participantes em dataspace para compartilhar, utilizar os dados, garante a confiança por meio da certificação, conecta-se a frameworks de confiança e gerenciamento de identidades, inclui gerenciamento de identidade, garante a interoperabilidade e também compreende e aplica as políticas de uso de dados. Agora vamos ver o conceito do controle de uso de dados, que é uma extensão de controle de acesso. Então, quando vamos compartilhar dados, podemos decidir quem pode ter acesso a esses dados. Então, podemos estabelecer algumas regras, como, por exemplo, vocês veem aqui, a localização, só se podem aceder aos dados dessa Office, e não desde, não sei, a praia, ou desde device, como uma tablet, ou com perfil específico, por exemplo, Risk Manager. Então, temos acesso aos dados e mais quais são as políticas, as regras de uso desses dados. Se você pode aceder, mas apenas por 3 dias. Ou pode aceder, mas eu preciso de ser informado. Isso é a diferença, como que os dois conceitos trabalham juntos, o acesso e o controle de uso de dados. Então, criando uma base de confiança com o conector. O conector é o componente principal para compartilhar dados, e por isso que é muito importante que o conector seja cumpra com os requisitos, com os critérios de segurança que nós definimos na IDSA. É importante porque todos os participantes vão usar conector, então todos os participantes têm que ser confiáveis. Para garantir que os participantes são confiáveis, o conector tem que estar certificado. Então, a IDEA Certification define 156 critérios de segurança. Aqui podem ver quais são esses critérios. Temos critérios que já existem, dos padrões, por exemplo, da ISO 27001, que é o padrão internacional para a segurança da informação, o IS 62443, que é para a segurança cibernética, para tecnologia operacional em sistemas de automação e controle. Temos mais padrões, como, por exemplo, CSA 301, o C5, que é Cloud Computing Compliance Criteria Catalog. Além disso, como o nosso conector tem umas funcionalidades específicas que nós definimos, temos também definidos os critérios para certificar essas funcionalidades. Então, temos os critérios específicos, que podem ver o controle de uso de dados, segurança de comunicação, modelo de informação e outros. Então, nós definimos 2 tipos complementares de certificação, a certificação de componentes, que já vimos que aqui, vemos se os conectores fornecem a funcionalidade e a segurança necessárias, e temos também a certificação de ambiente operacional, que aqui vemos se o ambiente operacional fornece tem uma confiabilidade
e vemos também os processos e as regras organizacionais. As duas certificações são necessárias para espaço de dados de IDS. Então, para os componentes, temos dois níveis de garantia. O nível 1, que é uma autoavaliação, aqui vemos a interoperabilidade. E o nível 2, que é a revisão de conceito, que aqui precisamos de um third party, uma evaluation facility, que é uma empresa acreditada por nós para fazer todos os testes da certificação. Então, temos o nível 1, nível de entrada 1, checklist approach, e o 2 é a revisão de conceito com uma evaluation facility que faz todos os testes. Como preparação para a certificação de conectores, temos esta ferramenta, que é a IDS Reference Testbed, que vocês podem encontrar no GitHub. E aqui é uma configuração com componentes IDS, todos open source, os componentes principais num espaço de dados, e aqui vocês podem trazer o seu conector e fazer os testes para ver se existe interoperabilidade com os outros componentes. Esta é a ferramenta de preparação, e também a ferramenta que a Evaluation Facility usa para fazer os testes da certificação. Então, toda a informação da certificação é pública, pode encontrar tudo no nosso homepage, no GitHub também, como Reference Testbed, e também podem ver os critérios de certificação ou Certification Scheme no nosso website. Então, isso é uma imagem global daquilo que fazemos, que nós já vimos. Embaixo temos Interoperability Framework, o que é preciso para a interoperabilidade nos espaços de dados, semântica, técnica, organizacional. O que em escopo, nossa responsabilidade da IDS, os nossos assets, como trabalham para conseguir essa interoperabilidade. Temos os alinhamento com os outros parceiros, como VDVA, Firewall, Gaia-X, MyData. Temos o open source, soluções open source, como os nossos repositórios no GitHub. Temos a certificação dos conectores, alguns conectores estão já certificados, aqui podem ver 2, T-Systems, VTT, temos ainda 2 mais, e outros que estão certificando agora. Alguns casos de uso que já estão funcionando, como Catena X, SSN e Iona X, e as nossas parcerias com nosso trabalho com os comitês de padronização. Finalmente, se vocês gostaram ou acham que isso que nós fazemos é interessante e vocês gostariam de contribuir a definir este padrão global para o compartilhamento de dados, vocês podem tornar-se membros da IDSA. É muito fácil, está todo explicado no nosso website. E vocês podem decidir como contribuir. Temos grupos de trabalho, task force, para os diferentes assets que nós definimos. Nós ficamos sempre com os braços abertos para receber mais membros na IDS. E isso é tudo. Se vocês tiverem alguma pergunta. Muito bom, Sônia. Muito obrigado mais uma vez por estar aí despendendo seu tempo aqui com a gente. Parabéns pelo seu português. Muito obrigada. Me impressionou o português aí. Eu já tinha conversado com você, mas não em português dessa forma. Tentei. Foi minha primeira apresentação em português. Ok, muito bom, muito bom. Vamos ver então se o pessoal tem perguntas. Mas eu queria já fazer colocar um questionamento aqui. Quando a gente está falando de data spaces aqui no Brasil, sempre vem a pergunta: é um data lake.
Data Space é um data lake que a gente vai, todas as empresas vão mandar dados para um grande, é só um data lake maior agora, vai ser um data lake global. Essa é a ideia das pessoas. E eu lembro de ter visto alguns slides da IDSA, eram interessantes, que mostravam várias pessoas pescando em um lago, que seria o data lake, e o conceito do data space sendo explicado como um grande mercado de dados, que na verdade os peixes não estão todos num lago, mas as empresas mandam os seus peixes para o mercado de acordo com políticas, regras pré-definidas do mercado, de quem pode participar daquele mercado, e, obviamente, um mercado você pode vender o peixe, você faz a venda dos peixes, e os peixes são lá processados e tudo mais, né? E as regras estabelecidas entre comprador, vendedor, consumidor, produtor, né? Queria que você falasse, né, desse teu parecer aí sobre a questão Sim. do Data Lake. Sim, você explicou muito bem. Nós temos também essa discussão aqui, não só no Brasil, porque o Data Lake é mais, quer dizer, do passado, mas também para alguns casos pode fazer sentido. Aqui nós estamos falando de um Data Lake porque esse compartilhamento dos dados é peer-to-peer, é de um parceiro a outro. Então, eu sou este parceiro, eu tenho os meus dados, eu vou enviar diretamente para outro endpoint, outro parceiro, ou para um marketplace. Eu vou decidir, mas eu não vou enviar para um data lake no meio que faça a distribuição dos meus dados. Isso não é preciso num data space. É uma arquitetura federada, isso quer dizer que os dados ficam onde estão. É só quando eu decido compartilhar os meus dados, eu decido as políticas de uso, eu compartilho com outro parceiro, mas não tenho que enviar a um data lake central, um participante central que tenha todos os dados dos participantes. Isso não é preciso num data space. Ok, obrigado. Eu vou pegar mais uma pergunta antes de pegar do Yannis, tá? Que eu me lembro também uma coisa que o Sebastião nos falou quando esteve aqui no Brasil, o Sebastião da IDSA, esteve com gente em Campinas, em São Paulo, que ele falou que existe um cenário também em que o dado nem precisa sair da empresa, que é possível o dado ser disponibilizado e ser processado dentro da empresa por um terceiro, para que o dado não seja nem saia da empresa. Você queria só saber se esse cenário é possível, se é possível hoje ou se ainda está no roadmap e vai ser possível no futuro. Isso é possível e haja casos de uso onde os dados não podem deixar a empresa, os dados não podem viajar. Então, sim, pode ser que os dados possam ser processados dentro da empresa, ou que só os resultados dos dados possam ser enviados não sei como se diz, raw data, que não precisamos de enviar todos os dados. Sim, para alguns casos de uso é como se faz, é preciso. Em casos de uso, por exemplo, em saúde, né, que são dados bem sensíveis, né? Eu lembro que ele falou também para Também pode ser. treinar machine learning com dados de saúde, esse é um cenário. Sim. Vou pegar então Agora, Oi, desculpa, pode falar. não, agora normalmente se enviam os dados. A maioria dos casos de uso é o compartilhamento de dados, mas há também essa possibilidade também. Ok, que provavelmente necessita também de uma infraestrutura, algo mais caro, né, do que o caso de uso em que você envia os dados, certo? Ou não necessariamente? Não sei se acho que não é diferente a infraestrutura. É como é que isso a programação, como os dados são modificados, como posso enviar esses algoritmos para trabalhar com os dados. Mas a estrutura é a mesma, os conectores, o identity provider, isso é o mesmo. Ok. Bom, a pergunta do Yannis, acho que tem duas perguntas daqui do Yannis. A primeira é, sendo o IDS uma plataforma global de compartilhamento de dados, como lidar com eventuais conflitos de regulamentações entre países, leis e regulamentações setoriais e locais?
pergunta muito boa. Quando nós falamos de interoperabilidade, existem também 4 níveis de interoperabilidade. A interoperabilidade técnica, semântica, que é o que se consegue com os nossos conectores, com o Vocabulary Hub. Temos a interoperabilidade organizacional, que é que a Data Space Authority tem que definir. E temos também a interoperabilidade legal, Legal Framework, que já falamos. A interoperabilidade legal é também um tema que nós trabalhamos em grupo de trabalho, numa task force da IDS, porque temos que ter em consideração as regulações de diferentes países. Temos casos de uso entre países, na Europa ou Japão. Não me lembro se a Europa, Japão é outro país. Temos já casos de uso, é possível, é como fazer sí, negocios con outros países, mas é un tema tamén que temos que ter en consideração. A interoperabilidade legal, nós não definimos a interoperabilidade legal, o que fazemos é, com o conector, aplicar as políticas que são precisas dentro do marco legal. Ok. E mais Nós uma do temos um grupo de Yannis. trabalho que fala desses temas. Temos um paper, acho, já publicado sobre a interoperabilidade legal. Okay, legal. E interessante é que quem participa do Hub, do IDSA ou da IDSA pode participar desses grupos de trabalho, né? Sim. Bom, pergunta do Yannis também, como os data spaces podem garantir requisitos de conectividade como alta disponibilidade, baixa latência, se o compartilhamento é global? Existe a possibilidade de replicação de data space em regiões diferentes? Então, 2 perguntas. Os requisitos de conectividade, isso não são do data space. Se você está falando de a conexão à internet, ou esse é um outro nível. Nós trabalhamos um nível superior com nossa arquitetura. Tá. Mas podem haver data spaces locais, né? A gente pode ter um data space Brasil, e que está hospedado e rodando no território brasileiro por questão de latência ou de outras questões. Sim, mas isso é outra decisão, isso não é. Você pode decidir que se você quer fazer um data space só para o Brasil, mas um data space não tem uma região. Não tem um data space, são endpoints, são participantes com umas regras. Onde os dados, se falamos de a conectividade ou as databases onde ficam os dados, essa não é parte do data space. Vocês podem, como governança do data space, você pode dizer, nós só queremos participantes com base no Brasil. Pode ser uma decisão da Data Space Authority para esse espaço de dados, mas um espaço de dados não tem essas regras definidas. Isso é uma decisão que pode fazer a autoridade. Ok, por design ainda não tem essa restrição, mas pode ser colocada como uma regra da autoridade. Sim. Mas o que nós tentamos, o que nós trabalhamos é conceito global, que não é de uma região, mas pode ser um caso de uso que por exemplo, para temas do governo de um país, tem que criar um espaço de dados para os cidadãos desse país, dessa região. Então, sim, que faz sentido. Ok. A outra pergunta da Silvia pode, por favor, detalhar mais o conceito de soberania de dados e como está preparado para aplicar devidamente? O conceito de soberania é que eu posso decidir o que acontece com os meus dados. Eu posso dizer, sim, eu quero gerar valor com os meus dados, eu vou compartilhá-los, mas não vou enviar os meus dados e esquecer-me de o que aconteceu.
eu vou dizer, eu compartilho, mas eu vou decidir com quem eu compartilho e o que a outra pessoa, a outro participante pode fazer com os meus dados. Isso é o conceito de soberania. Que eu posso decidir quando eu compartilho os meus dados o que quem pode aceder aos meus dados e que se pode fazer com os meus dados. Como está preparado para aplicar devidamente com os conectores. Os conectores aqui. Aqui, Usage Policies. Essas são as regras de uso, as políticas de uso para os meus dados. Então, quando os conectores vão compartilhar dados, eles fazem um contrato. Eu digo aqui, essas são as minhas políticas de uso para os meus dados e esse conector tem que aceitar minhas políticas de uso, senão não há compartilhamento de dados. Ok, então a soberania é a capacidade do detentor do dado definir essas políticas de como os dados dele vão ser usados, com quem vai ser compartilhado, quem vai ter acesso ao dado, por quanto tempo e tudo mais. Uhum. Sim. Eu fui informado aqui que a reunião acho que foi configurada para o evento para terminar automaticamente daqui a pouco. Então, a gente está vendo aqui se dá para mudar, mas eu já queria então deixar agradecido aqui a todo mundo, agradecer a Sônia, caso a gente caia aqui, só deixar esses agradecimentos aqui. Mas vamos tentar mais uma pergunta então aqui, ainda que tem aqui na... Ah, não, conseguimos alterar. Ufa. Bom, mas também o tempo já está terminando, né? Mais uma pergunta antes da gente fechar, que está aqui também, do Reginaldo. Alguém sabe dizer se temos ações no campo legal para certificação de dados na origem, IoT, pelo Inmetro e ICP Brasil? Eu acho que isso daqui não é nem tanto data space, mas IoT, eu até respondo, a gente já até divulgou que a BINC está trabalhando com a BNT na questão de normalização de IoT. Em breve a gente deve começar uma comissão de estudo voltada à IoT e também dizer que a questão dos data space, dos espaços de dados, também já está sendo discutido a âmbito de normalização pela ABNT e também a BINC também está participando dessa frente, tá? Então, e que é um tema muito importante. Vamos ver se ainda dá então aqui, mais uma do Valdir. Sônia, para acesso aos dados, podemos considerar que teremos um dicionário de dados com a explicação sobre cada dado? Acho que esse é o vocabulário, né, Sônia? Isso pode ser o broker, que é catálogo de metadados. Os dados só ficam aqui, nos conectores. Aqui temos o catálogo de metadados. O vocabulário é também um catálogo para fazer a interpretação dos dados. Não sei se é o dicionário de dados que é. Não é como a explicação de cada dado, é como interpretar os dados. Se, por exemplo, eu quero enviar dados da temperatura do São Paulo, eu tenho que definir se são graus Celsius, se são Fahrenheit, se é com ponto, com coma, ou essas coisas, essa interpretação semântica. Não sei se é o que você quer dizer com o dicionário de dados. Sim, acredito que sim. Obrigado. Aqui tem uma aqui também sobre governo, do Fernando, até posso responder. O governo é potencial usuário e potencial provedor de dados também. Hoje tem muitos dados, né, nossos dados em posse do governo. A gente teve essa discussão também lá no Eldorado, quando a gente fez o lançamento do IDSA, do hub da IDSA no Brasil. O Marcos Pinto participou, que era do governo. E ele até comentou essa questão, né, do movimento do governo prover dados e o cidadão também ter a soberania do seu próprio dado. Isso daqui dá para fazer um outro webinar só sobre governo, e dizendo também que já existem iniciativas no governo no Brasil que estão em andamento, que está tendo discussões, inclusive a BINC. O Gilsone também está falando de Fireware, sim, Fireware também está bem ligado aí com parceria com a IDSA, tem também, né, modelos de dados. Bom, o Gilsone também falou de projeto de lei em Santa Catarina, legal, depois a gente queria saber um pouco mais, se puder entrar em contato aí com a gente. E, Maurício, você quer
Você estava com a mão levantada, então mais um ponto antes da gente finalizar? É só rapidamente para acrescentar 3 pontos, a questão de data lake, né? A importância das empresas, de qualquer setor, começar a pensar isso, da questão do data space, prematuramente. Um exemplo clássico, a gente tem, por exemplo, as grandes mineradoras que coletam dados já faz mais de 20 anos. Só que isso está num data lake, e hoje, para você fazer um compartilhamento desses dados, como ele não foi pensado realmente nisso, ela não consegue fazer, porque ela não sabe se aquilo é um dado sigiloso, se aquilo é um dado sensível, estratégico, é um dado que não tem um vocabulário, não está categorizado. Então, quanto mais cedo as empresas começarem a pensar nisso, começar a pensar em padronização, em como compartilhar o dado, independente de ser sensível ou não, é uma garantia de sucesso. Outra questão relativa a dicionário de dados, né, que foi questionado também, existem alguns protocolos. O que tem sido feito hoje é justamente esses protocolos começarem a conversar. Por exemplo, na área industrial, protocolos como o OPC-UA, MT Connect, que dão uma cara mais ou menos semelhante aos dados. O que acontece hoje, como a gente está falando de vários setores diferentes, a gente precisa começar a estender esses protocolos para isso. A BIM trabalha muito fortemente nessa questão de padronização. Que na verdade é o seguinte, quanto mais padronizado o dado, está mais fácil você conversar com esse dado com outras empresas. Tá bom? Acho que é basicamente isso. Legal, Maurício. Só para terminar, então, acho que como eu falei no início, né, só para dar importância desse tema, antes da gente finalizar, é um tema que a gente está falando que vai impactar, a gente falou muito aqui da indústria, né, mas vai impactar todos os setores da economia, né, é a próxima, digamos, né, geração aí da internet, a próxima grande inovação aí vindo, para criar uma economia, né, totalmente nova, que não existe hoje, essa economia de dados, né, como a gente... tratar o dado como um ativo financeiro mesmo, né, um ativo de valor. Então, é um negócio totalmente novo, a gente vai continuar aí fazendo esses webinars aqui de conhecimento, né? Porque primeiro a gente tem que disseminar esse conhecimento aqui no Brasil. O Brasil também já tem um pioneirismo nessa área, né? A gente teve aí o Open Finance, o Open Banking, então isso daí agora, digamos, com os data spaces estaria vindo aí para todos os setores da economia, saúde, manufatura, tudo que você possa pensar aí hoje né, que gera e consome dados. Tá? Agradecer mais uma vez a Sônia pela participação lá da Espanha, direto da Espanha aí com a gente. De novo, parabenizar aí pelo conteúdo, pelo português muito bem explicado. Tá? Agradecer tudo, parabenizar em nome da BIM, aí todos os participantes aqui brasileiros. E acho que é isso, né? Muito obrigada. Muito obrigado de novo, Sônia. Vamos continuar aí nessa pegada, agradecer a todos aí também e parabenizar a todos aí que estão abertos aí a conhecer coisas novas e participar, dedicar um pouquinho do tempo de vocês, que eu sei que é bem escasso aí para o conhecimento, né, que é muito importante. Tá bom? Obrigado, então. Nos vemos aí num próximo webinar e esperamos ver você, Sônia, aqui no Brasil também para praticar mais o seu português aqui com a gente, aqui com a BIM. Quando vocês quiserem, vou para lá. Tá bom. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a toda a equipe de apoio aí da BIM também. Obrigado a todos. Ótimo dia. Ótimo dia. Obrigada.